Olá e bem-vindos a Business Weekly. A simples hipótese de uma ação militar na Síria bastou para agitar os mercados. O preço do petróleo disparou após os primeiros avisos de Washington. Apesar da Síria não ser um grande produtor de petróleo, a perspectiva de mais instabilidade na região preocupa muitos. A situação penaliza sobretudo os mercados emergentes e as respectivas divisas, que continuam a sofrer também com os receios de uma desaceleração económica e as especulações de que o Banco Central norte-americano vai começar a reduzir em breve os estímulos. A Índia é um dos países mais penalizados. Abordamos estes temas com Neera Chait, da Bloomberg. Começamos por ver o que aconteceu ao preço do petróleo. As declarações de vários países, deixando antever um ataque iminente à Síria, estiveram a fazer disparar os preços do petróleo. O barril de Brent chegou a atingir esta semana em Londres máximos de 6 meses. Desde o início do mês, o barril subiu $8, tocando os 117. Mas os analistas prevêem que possa chegar aos $125 e a Société Générale aponta mesmo para os 150. Os investidores apostaram também noutros valores refúgio, como o ouro. O corretor Robert Alder explica que os mercados temem um alastramento da crise síria. E adianta, é muito perigoso. Sabemos que os preços do petróleo podem subir de forma drástica, o que significaria uma queda semelhante dos mercados, enquanto subiriam o ouro, a prata e as taxas dos títulos soberanos. Esperamos que, se houver uma guerra, que seja breve. Com a subida do petróleo, as bolsas afundaram com forte penalização dos valores ligados ao turismo e viagens. No final da semana, a situação estabilizou ligeiramente com o voto do Parlamento Britânico sobre a questão síria, mas o barril de Brent supera os $115 devido às interrupções do abastecimento da Líbia devido a ataques armados e greves. A Síria não é um grande produtor de petróleo, como por exemplo a Líbia, nem um importante ponto de trânsito como o Egito. O país não exporta petróleo desde 2011 devido às sanções internacionais. No entanto, a situação tem uma influência dramática sobre os preços do petróleo. Por quê? Sim, tem razão em dizer que a Síria não é um grande ator no mercado petrolífero. O que parece preocupar os investidores é que um conflito na Síria possa alastrar ao Médio Oriente. A Arábia Saudita, por exemplo, apoia os rebeldes que se opõem ao presidente Bashar al-Assad, enquanto o Irão está entre os aliados de al-Assad. A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo da OPEP e o Irão o sexto. Por isso, se os outros países se envolverem, as consequências para o abastecimento podem ser grandes. O Médio Oriente produz 35% do petróleo mundial. Um analista fala da situação nestes termos. O receio é que um ataque à Síria se reflita na região, aumentando o contágio a outros países e resultando talvez algures numa interrupção do abastecimento. Quanto à hipótese de que a tensão na Síria leve à interrupção nas rotas de navegação do Médio Oriente, como o Canal de Suez ou o Estreito de Hormuz, há quem diga que a probabilidade é mínima. Os analistas acreditam que o barril de Brent pode chegar aos $125 e a Société Générale fala mesmo de 150. Se os preços subirem substancialmente, o que vai acontecer? Vários economistas têm estado a analisar a questão. Vou referir-me só a dois. Carl Riccadona, do Deutsche Bank nos Estados Unidos, diz que a subida do preço do petróleo pode ter o que chama de dano colateral na confiança económica e no consumo nos Estados Unidos este ano. Afirma que os preços do crudo subiram mais lentamente no primeiro semestre do que nos anos recentes e isso foi um estímulo económico suave. Um ataque à Síria iria inverter esse estímulo económico. Garante que há o risco de que mesmo uma pequena subida dos preços possa tornar-se um sério obstáculo ao consumo das famílias. Entretanto, Julian Jessop, do Capital Economics, calcula que uma subida de $10 do preço do petróleo transfere 0,5% do PIB mundial dos consumidores para os produtores energéticos. Ele diz que o resultado seria um declínio do consumo e isso traduziria-se numa redução do crescimento mundial de 0,2% a 0,3%. O preço do barril a $150 seria problemático para a Índia. O petróleo representa a maioria das suas importações e absorve grande parte das suas reservas de dólares. A rupia indiana já perdeu cerca de 20% este ano, atingiu mínimos históricos face ao dólar, fazendo subir a fatura das importações.
A divisa indiana atinge mínimos de quase 2 décadas. A rupia já perdeu este ano um quarto do valor e na última sessão chegou a valer 68,74 rupias por dólar. A situação faz recordar a crise de 1991, quando a Índia teve de usar ouro para pagar as importações. Segundo os economistas, as autoridades têm de agir para pôr fim à desvalorização cambial. O Banco Central do país tem de intervir de forma forte no mercado, já que as recentes medidas revelaram-se ineficazes. A bolsa está também em forte queda. Os investidores temem o fim dos estímulos à economia norte-americana, a intervenção na Síria e o agravamento do déficit indiano em plena desaceleração económica. A subida do preço do petróleo vai agravar a já pesada fatura das importações e o Parlamento aprovou um programa de ajuda alimentar a 2/3 da população. O custo anual é de 19 mil milhões de dólares, quando o déficit deverá atingir 4,8% do PIB este ano. O ministro indiano das Finanças responsabiliza os déficits públicos e da conta corrente pela queda da rupia. O buraco financeiro é o maior problema da Índia e se pode ser colmatado? A Índia tem um cocktail de problemas e todos têm uma opinião diferente sobre qual é o maior. Desaceleração económica, inflação persistente, taxas de juros elevadas, déficit orçamental e da conta corrente, a divisa em queda livre. Escolha um. Claro que todos estão relacionados. Olhe para o déficit da conta corrente. A solução seria aumentar as exportações e uma rupia fraca deve realmente ajudar. O problema é que alguns economistas dizem que as hipóteses de uma retoma a curto prazo impulsionada por uma moeda mais fraca é duvidosa. Uma das razões é o aumento dos preços. A inflação da Índia está a compensar os ganhos de competitividade graças à desvalorização da moeda. Além disso, devido aos problemas estruturais, os exportadores locais têm mais dificuldades em lucrar com uma rupia fraca. Os industriais sofrem por causa da falta de estradas e portos suficientes e apropriados. E para que as exportações indianas aumentem, os exportadores locais precisam de parceiros comerciais nas grandes economias. Mas não há muitos, com a queda da procura na Europa e na China, por exemplo. Então, se as exportações não são a cura mágica, o que será? Há quem diga que atualmente o maior desafio da Índia é a governação. A Índia é conhecida pela corrupção, indecisão e política oscilante. Mas haverá reformas significativas e duradouras antes das eleições legislativas do próximo ano? Essa é a grande questão. Significant and lasting reforms before the national elections next year? Well, that's really the big question. That was Neira Chich from Bloomberg. Thank you, Neira. Passamos agora à agenda. Na quarta-feira serão revelados os dados das vendas de carros nos Estados Unidos em agosto e a segunda estimativa do PIB da zona euro. O Banco de Inglaterra e o Banco Central Europeu terão reuniões de política monetária na quinta e na sexta será publicada a situação do emprego nos Estados Unidos. Thank you for watching and see you next week.